eu fico vendo assim as coisas acontecendo e percebo uma coisa, pelo que se fala, pelo que se faz, porque há uma má interpretação da palavra, né? A gente às vezes não interpreta ela como deveria ser. A gente, quando está estudando, que vê aqui o grego, vê lá os textos mais originais e percebe que muitas das vezes a tradução não condiz com o que realmente foi dito. E isso causa um pouco de confusão. Teve um período na história em que o Criador foi apresentado como sendo alguém tirano, alguém que se aborrece. Cuidado, não faz isso que Deus não gosta. Cuidado, não faz isso que Deus castiga. Eu até outro dia perguntando, e alguém, quando respondeu, disse: é verdade. A minha mãe dizia sempre que não faz isso, que Deus castiga, que Deus não gosta. Não sei se vocês chegaram a ouvir isso. Creio que sim, creio que sim. E a gente, às vezes, vai e passa a ter um certo temor. Não porque nós o respeitamos, não porque o amamos, mas porque nós temos medo dele, né? Às vezes, nosso respeito, nosso temor está muito ligado ao medo do castigo, ao medo da punição. Porque, na verdade, repito, são má interpretações às vezes e até mesmo um trabalho que foi feito no período medieval, que a gente sabe, né? Eu fico falando aqui, eu sei que eu estou falando para um grupo extremamente seleto e altamente capacitado, então não é uma tarefa fácil você ficar nessa posição de passar uma mensagem dessa para um grupo desses altamente exigente, e a gente sabe que, que todos sabem, né, do que se trata. E nesse período medieval houve uma apresentação da divindade como sendo alguém que realmente castiga. E as pessoas tinham muito medo dele, tinham muito medo. Faziam as coisas porque tinham medo, não porque tinham um apreço, amor. E quando você tem medo de alguém, você não quer ficar perto desse alguém, quer ficar distante. Vixe, chegou fulano. Lembro de um caso que um irmãozinho da igreja faltou, começou a faltar e tal, e eu não ouvia mais, eu perguntava: cadê fulano? Cadê fulano? Não aparece. Eu fui visitá-lo, né? Fui lá, a gente conversou, aí eu disse: que houve, meu irmão? Não, é porque o meu sogro sofreu um AVC e agora eu tenho que sair do trabalho, vou dormir no hospital, vou e volto, e não estou tendo... Eu disse: puxa vida, é mesmo? Aí ele disse: poxa, você sabia que os filhos não vão visitá-lo? Nenhum filho foi visitá-lo. Puxa vida, foi mesmo? Aí ele comentou: como é que um filho faz isso com o pai? Como é que pode? Eu disse: não, meu irmão, calma aí, a gente também não pode chegar e condenar de uma vez, porque a gente tem que saber dos antecedentes, saber se ele foi pai, aquela coisa toda. Então, passados uns dias, ele me disse: irmão, o senhor tinha razão, realmente, acho que o velho era o diabo. Chegava em casa, batia nas crianças, quando ele vinha entrando pela frente, as crianças saíam pela porta de trás, correndo para a rua com medo dele. Quer dizer, quando você tem medo, você quer ficar longe, não quer ficar perto. Você não é uma pessoa que não ama. Se você não gosta, como é que você vai ficar perto de uma pessoa que você não gosta? Essas ideias começaram a ser mal entendidas, por exemplo, na leitura do livro de Jó. A leitura de Jó, quando a gente começa a ler o texto, os livros, as poesias, porque na verdade é uma poesia, a gente vai percebendo ali que Deus, pela conversa deles, Deus, de uma certa forma, coloca você numa situação como se fosse para provar você. Muitas das vezes eu ouço isso em nosso meio. Não, Deus está permitindo isso para que você receba isso, para que você fique mais forte. A gente fala isso porque é o que se entende. E eu observando a leitura, vendo aqui a pessoa divina, eu já entendo ele como alguém diferente, alguém que se entristece. Primeiro é entender que quando, lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 17,
é dado ali a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando aquela árvore é colocada ali, Deus não está fazendo aquilo para provar você. Deus não está fazendo aquilo porque eu vou botar aqui para lhe atrapalhar. Não é não. Aquela ação é porque ele quer você livre. Antes da árvore, você não tinha liberdade, quer dizer, você só obedecia. Você não tinha condições de desobedecer. Então, a partir do momento que ele coloca a árvore, ele lhe dá a outra opção. E é você quem vai decidir. Isto é um ato de amor. Eu acredito que foi o maior ato de amor, foi nos ter dado a liberdade. E quando Deus faz isso, ele quer que você decida. Ele deixa nas suas mãos a decisão. Se tomou a decisão errada, como foi o caso de Adão, a decisão que Adão tomou foi errada. E o Eterno disse, morre. Mas ainda assim não morreu. Ainda assim não morreu. Ainda assim o Eterno veio e disse, tem uma solução. Tem uma solução. A gente vai providenciar a solução. Quer dizer, ali é dada a graça, a possibilidade de voltar. Mas ele quer saber se você quer voltar. Quer voltar para o Éden? Você quer continuar na eternidade? Você é que vai decidir, ele disse para Adão. E durante 930 anos, Adão passou aquele período para decidir. Então, eu olho o Criador assim, como alguém que não interfere na tua decisão, como alguém que está interessado, mas ele não vai te puxar pelo braço. Ele não vai te carregar e dizer, não, tu vai ficar comigo, não quero nem saber. Não, não é assim, não. A decisão quem toma é você. Cada um de nós que toma a decisão. E aí, no decorrer da história, ele distribuiu na carta magna, que é a Bíblia, o como a gente vai poder fazer isso. Aí tem as histórias diversas, como os seres humanos o interpretam, e entra nesse caso a história de Jó, que Jó diz assim, não, a gente fala para a mulher dele, lá no capítulo 2, no versículo 10, se não me falha a memória, ele diz, não, mulher, recebemos o bem de Deus, por que também não receberemos o mal? Né? Aí diz lá que, com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Deus não nos proporciona o mal, é o diabo. É ele quem está trabalhando para destruir a nossa vida o tempo todo. Nunca digam que é Deus que está fazendo isso, ou que Deus está permitindo isso acontecer para que você seja provado. Não, 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 não. Nunca faça isso, porque ele não faz isso conosco, não. De jeito nenhum. Os infortúnios da vida, a situação dificultosa por qual passamos, são resultados do pecado. Isto sim. Eu falava com um homem, ele me disse, mas pastor, o senhor ora lá por mim e tal. Eu perguntei, disse, mas por que eu devorar por você? Ah, pastor, eu queria poder ver se eu parava com essa bebida e tal, tal, tal. Eu até falei de uma certa forma, com seriedade, mas o tom parece que foi de brincadeira. Eu disse, não, mas você vai parar com isso. Você vai parar com essa bebida, você vai parar. O senhor acha? Eu digo, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você vai parar. Porque, eu disse, lá no Parque da Paz, ninguém bebe, ninguém fuma. Aí, o que aconteceu? Ele não estava bem. Ele já estava num estado de não poder tocar no álcool, senão ele morria mesmo. E isso aconteceu em pouco tempo. Ele faleceu e lá na oração alguém pode dizer, ó, oh, Deus levou ele, morreu porque Deus quis. Então, eu estava dizendo, não tem nada a ver com o Criador, tem a ver com a decisão que ele tomou. Ele tomou essa decisão e o infortúnio o alcançou. Acabou a história. O Eterno ele não interfere nisso. Agora, você quer receber interferência do Eterno? Você quer receber de Deus uma ação? Preste atenção, preste atenção. É um texto que está lá em Isaías capítulo 38. Nós vamos dar uma olhada nesse texto.
é a história do rei Ezequias. Adoeceu, preste atenção. E ele recebeu a visita do profeta Isaías. É o que diz lá. Diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Né? A doença era de morte. E o santo sabe disso. O Eterno sabe o que é que você está passando. O Criador, como foi cantado no hino, está com os olhos voltados para nós, está nos observando, está sobre nós. Repito, mas ele não interfere nas nossas decisões. O que você decidiu fazer, ele não interfere. Né? Agora, em qual momento ele faz isso? Em que momento ele pode interferir segundo sua vontade? Ezequias adoeceu e disse para o profeta: vai lá e conversa com Ezequias. E diz: coloca a tua casa em ordem porque tu vais morrer. Acabou, vai morrer. Está decretado aí que tu vais morrer. A doença vai te matar. O relato conta aqui no versículo 2 que Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Orou ao Senhor, passou a noite em oração, conversando com o Criador. Ó Senhor, ele disse, peço-te que te lembre de mim, como tenho andado diante de ti, em verdade, tenho andado com um coração perfeito, tenho feito a tua vontade, tenho guardado os teus santos mandamentos. E diz que ele chorou muito. Alguém outro dia pregando disse que Deus atendeu porque ele chorou. Aí, por causa deste texto aqui, eu tenho observado também que hoje eu estava fazendo uma visita a um homem, e o homem falava assim, eu fui orar, aí de repente eu comecei a chorar, ai, que maravilha, aquele choro veio, e no outro dia que eu fui orar, eu não consegui chorar, aí eu fiquei preocupado, tal, aí eu fiquei pensando, que coisa é essa do choro aí? Depois eu fiquei sabendo que o homem não era da nossa igreja, era uma pessoa lá de uma outra igreja. Aí eu disse, puxa vida, quer dizer que tem que chorar para poder... Às vezes é por causa de um texto como esse aqui, que Deus diz, em um momento aqui, vi tuas lágrimas e tudo mais e tal, mas não é porque ele chorou não que Deus atendeu, não é não. Ele chorou porque ele tinha medo, ele teve medo, todo mundo tem medo da morte, ninguém quer morrer. Outro dia eu contando a história e estava dizendo, você percebe? Vamos supor que bem ali assim, apareceu uma barata, e você se aproximou dela e ela corre, foge. Por que será que ela fugiu? Alguém disse. Porque ela não quer morrer. Você percebeu? Eu disse. Você percebeu? Nenhuma barata quer morrer. Agora, eu acho interessante aqui, quem colocou na cabecinha daquela barata que morte não é bom? Ela tem uma informação dentro dela que a morte não é nada bom, que a morte não é alguma coisa que foi projetada por Deus. Não tem nada a ver com ele. Você está entendendo? Aí, então, Ezequias não é diferente. Não quer morrer. Chorou porque não quer morrer. Chorou porque tem medo da morte. O Senhor Jesus, lá, quando você lê lá nos evangelhos, Mateus 26, chorou, ficou com medo e disse para o pai, passe de mim esse cálice. Você lembra? Ele disse, passe de mim esse cálice, porque estava com medo. O medo da morte é natural, porque não é projeto de Deus. Todos os seres vivos têm medo de morrer. Nós não queremos isso porque não é projeto divino. Aí então Ezequias chorou, mas disse: tenho andado diante de ti em retidão, fazendo as coisas certas, guardando os teus santos mandamentos e tal, tal, tal. O que é que Deus lhe diz lá pelo profeta Malaquias? Façam prova de mim, não foi isso que ele disse? Façam prova de mim, me provem, olha como ele é. Esse é o Deus que eu conheço. Aquele Deus que ele diz assim, olha, se você fizer conforme está aliançado, conforme está decretado entre nós, eu estou aqui, eu te ajudarei, eu faço, eu realizo. Né? Tem que ter esse relacionamento recíproco. Quer dizer, o santo faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Ezequias, aqui, faz a parte dele. Qual é? Guardar os teus santos mandamentos, andar no que é reto, fazer as coisas direitinho. Olha, Senhor, eu fiz tudo como tu disseste. Estou aqui. Foi por conta disto aqui
que o santo pega e diz para Isaías, volta lá e diz para ele não vai mais morrer, ele vai ganhar mais 15 anos de vida. Ora, ia morrer na semana seguinte, ganhou mais 15 anos, a misericórdia divina. Vou repetir, mas não foi porque ele chorou, não, está entendendo? Foi porque ele guardava os mandamentos, andava em lealdade, em fidelidade àquilo que foi projetado e foi proposto pelo Criador. Nesse caso, o Todo-Poderoso interfere, aí ele entra em ação, aí ele faz a coisa acontecer, está entendendo? Nesse caso, ele interfere. Eu estava contando aqui para alguém que um dia desses eu vinha de um estudo, por sinal, lá no Dias Macedo, na época, antes da gente conseguir alcançar essa igreja que hoje tem lá. Na época, a gente fazia uns estudos ali, era ainda o começo, né? Quando a gente estava começando aquele trabalho lá. E eu estou na parada do ônibus. Perigoso pra caramba o lugar na época. Eu estou na parada do ônibus ali na BR, que eu vinha por ali por dentro para pegar o ônibus na BR. E apareceram 3 indivíduos. Primeiro foi assim, um apareceu, veio andando na minha direção e aí ele ficou aqui na minha frente, nisto do mato, saiu um segundo e me engravatou aqui, me botou uma gravata. Era um moleque, mas era um moleque forte, um moleque grande, assim como eu. Era de menor só na idade, mas no tamanho. Aí me agarrou por aqui, botou uma faca nas minhas costas. Aí eu fiquei preso ali, né? Manietado. E apareceu um terceiro, também saído do mato. Os dois que ficaram à minha frente aqui me olhando, eles me olhavam e eu falei alguma coisa. De repente, o camarada que estava me vendo aqui de frente arregalou os olhos, olhava assim na minha direção e disse para o que me segurava: solta o carioca, ei, solta o carioca, ei, carioca, desculpa aí, carioca, não sei o que, então. Olha, eles saíram correndo, assustados, aterrorizados, entraram no mato e desapareceram. Não mexeram uma moeda minha sequer. Terror, eu vi o terror nos olhos daqueles homens. Eu não fiz nada, 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 nada. Largaram lá e saíram, foi correndo. Meus amados, eu não tenho dúvida, não, que um anjo do Senhor apareceu ali para aqueles caras. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma. Porque não foi só essa vez que me pegaram lá em Fortaleza, não. Eu já fui pego outras vezes e nunca mexeram uma moeda minha. Nunca. Um negócio incrível. Deus interfere na nossa vida nesses fins. Agora, eu preciso corresponder. Eu preciso estar de acordo. Não é um negócio de vir para a igreja. Tem gente que vai para a igreja e acha que já fez tudo. Vai para a igreja lá, chega em casa, joga a Bíblia ali e pronto. Já fiz a minha parte. Não é nada disso. Eu falava aqui na igreja esses dias, eu estava conversando com a igreja e falando de adoração. E aí eu fiz a pergunta, o que seria adoração na concepção de vocês? O que seria adoração, fulano? Aí o fulano disse, adoração, eu acho que é fé. Isso, é fé. E você, fulano? Aí fui perguntando. A adoração. O que é adoração? Eu disse, prestem atenção. O que é adoração? Adoração é reflexo. É reflexo. É refletir. O quê? Refletir Jesus. Refletir a luz do céu nas trevas. Ainda há pouco aí estava cantando, não foi, irmão Dileno? Sobre a questão do mundo estar na desgraceira que está, nas trevas que estão, e nós somos os únicos seres dentro desse mundo que temos uma centelha de luz. Somos nós que temos que brilhar. E eu estava explicando para eles, adoração é isso, é brilhar, é refletir. Não é ir para a igreja, não. Não é devolver dízimo, não. Não é nada disso. Sabe? Tem uns que pensam que é deixar de comer carne, que é isso, que é depositar dízimo. A fidelidade é isso. Mas não. Fidelidade é refletir a luz de Deus. Isto é adoração. É andar na rua e ser identificado como filho de Deus. Ser identificado. Alguém olhar para você e dizer, esse aí é um filho de Deus. É isto sim que é adoração. E quando isso acontece, está aqui, ó, como aconteceu com Ezequiel. Aconteceu com Ezequiel uma interferência divina. O Eterno entra em ação. Ele faz a coisa acontecer.
Nesses casos, ele interfere, sim, mas não em colocar você no foguete. Ele não faz isso, não, como alguns dizem. Não, porque Deus permite que você vá. Não, não. As consequências das nossas decisões, as consequências daquilo que nós estamos fazendo, que vão trazer para nós o bem ou o mal. E ele interfere quando ele percebe que o negócio vai pegar, como, por exemplo, lá na questão da fornalha. Conhece a história? O que foi que aconteceu? Eles enfrentaram o rei. Quais as consequências? Fornalha. Não foi isso que o rei falou? Se não obedecer, vai para a fornalha. Aí que foi que eles disseram? Não obedeceremos. Então vai para a fornalha. Foi Deus que permitiu aquilo? Foi Deus que colocou eles no foguete? Foi não. Foram as consequências das decisões deles. Mas olha o que eles disseram. O Deus que nós servimos, ele pode, se ele quiser, nos livrar da tua mão e da tua fornalha. Olha a confiança daqueles homens. E conhecem a história? Conhecem? O que aconteceu lá na fornalha? O rei disse, jogamos 3 homens dentro da fornalha, mas eu estou vendo 4 homens passeando no fogo. E ainda identifica o quarto como sendo filho de Deus. Ainda identificou o quarto como filho de Deus, né? Então, quem era que estava lá? O próprio Deus. Foi lá com eles. Deus interfere nas nossas vidas, se Ele quiser, e se nós estivermos de acordo com as suas regras. E aí sim, a gente vai andar mais livres, melhores, mas nós precisamos refletir a sua luz. Precisamos refletir a sua luz. É ação. A adoração, ela é ação. Ela não é ir para a igreja, não. Tá? Ela não é estar depositando dízimo. Ela não eu deixei de comer carne, agora eu sou santo. Não, não é nada disso, não. Não é nada disso, não. É uma ação que reflete a pessoa divina a ponto de as pessoas lhe reconhecerem como filho de Deus. É isto que a gente tem que fazer, agir. Eu falava agora, tem um amigo aqui que a gente trabalha junto, a gente faz algumas coisas juntos, e ele é da Assembleia de Deus. E agora, quando a gente vai fazer algum trabalho para cima da montanha, lá para dentro do mato, a gente fica lá o dia todo, porque não dá para vir em casa, tem que ficar lá. E aí, quando chega na hora do almoço, ele é o primeiro que chega lá, quando alguém chama, aí, pessoal, vem almoçar aqui, bora almoçar aqui, tal, tal, tal. Aí ele vai logo perguntando, vocês fizeram alguma coisa de porco? Aí o dono da casa diz, não, não, ou fizemos e tal. Por quê? Não, porque ele aqui é adventista, ele não come carne de porco. Aí aponta para mim. Ele já se apresenta, né? Ele já se apresenta na minha frente. Aí, Aí, claro que nessa hora aí aparecem comentários e tal, a gente acaba conversando alguma coisa. Enfim, resultado. Aí, recentemente, ele me disse assim, eu deixei de comer carne de porco. Eu disse, por quê? Ah, porque realmente carne de porco não é carne boa, não sei o quê. E começa com uma conversa, mas não é nada, não. Não é nada, não. É por causa do testemunho. Eu nunca falei para ele nada disso, assim, de dizer, não, porque tem que. Eu já li, já mostrei na Bíblia, está aqui, ó, é aqui, assim, assado e tal, 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 é por aqui. Então ele já começou a ver a coisa e ele já falou isso. Mesmo que o pastor lá na igreja dele diga que pode comer, ele, ó, não come mais não. Deixou de comer os peixes de pele, refletir a luz. Era isso que Ezequias fazia. Era isso que Sadraque, Mesaque e Abednego faziam. Não foi? Que o rei baixou um decreto até, apontando o Deus do céu como o criador de todas as coisas e Deus sobre todos os deuses. Refletir a ação é justamente o que nós precisamos. Isto é a adoração. A adorar a Deus é refletir sua luz num mundo de trevas. Adorar a Deus é fazer a sua vontade dentro das suas regras, andar conforme ele pediu. Aí ele vai interferir nas nossas vidas. Aí ele entra em ação. Quando você gritar, ele já estou aqui, calma aí. Lembra da oração de Daniel? Ele disse, a palavra ainda estava na tua boca, mas a ordem já tinha saído. Não é assim que funciona. O eterno é assim, você está orando, mas ele já está na ação, ele já está realizando.
E você precisa ter confiança nisso. Você precisa confiar nisso. Que a coisa que ele mais quer é nos salvar, não é nos condenar. Condenados já estamos todos. O ser humano já nasce condenado. Ele quer é nos tirar do estado de condenação. É a coisa que ele mais deseja. E esta é a vontade dele. Se for a vontade dele, ninguém pode interferir na vontade dele. Ninguém pode chegar lá e dizer o contrário. Ninguém. Não tem nenhum ser no universo que possa fazer isso. Portanto, confie. Confie sua vida ao Todo-Poderoso e tudo mais ele fará. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia a todos. Que o Pai Eterno nos abençoe. Ok? Podemos orar? Vamos orar. Santo e eterno Criador, nós te somos muito gratos pelas tuas ricas bênçãos. Somos muito gratos porque nos escolhestes e estamos aqui, em disposição e desejo, Pai eterno, de fazer a tua vontade. Ajuda-nos naquilo que ainda não somos capazes, naquilo que ainda não conseguimos realizar. Dá-nos a tua força, o teu poder, age sobre nós. Queremos que nesse dia as nossas vidas estejam nas tuas santas mãos. Guarda-nos do mal, livra-nos de todo e qualquer problema e salva-nos para o teu reino. Te oramos em nome do nosso Senhor e eterno Salvador Jesus. Amém. 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 Que maravilha, irmão Jorge Pinto. É muito importante que a gente reflita sobre isso, que o ir para a igreja, devolver dízimo e etc., essas ações são frutos da comunhão com Deus. Verdade. Primeiro você anda com Ele, primeiro você caminha junto, depois essas coisas são expressas pelo testemunho, e faz parte do testemunho, né, do resultado. Quando a gente vai para a igreja, e por isso que às vezes tem tanta gente que na igreja está morto, está ali acabado, não tem coragem de abrir a boca para cantar, não tem coragem de orar, só está ali dentro da igreja, mas não, né? Mas o coração está longe, que ninguém sabe aonde anda. Por quê? Faltou a comunhão necessária diariamente com Deus. É o andar com Ele que vai fazer a diferença. Muito, muito bom. O irmão falou sobre ter medo, né? Quando você tem medo de uma pessoa, você quer ficar longe dele. Realmente, tem que obedecer por reconhecimento de hierarquia, por amor, por amizade, né? Mas não por medo. Quando é por medo, é uma coisa forçada, né? E outra coisa, que nos alegra muito aqui, a minha esposa, é ver quantos milagres já aconteceram nessa sala, que já foram dar testemunho, a gente vai gravar uns testemunhos aí, tem fé em Deus. E como o Espírito Santo se movendo, fazendo o trabalho dele. Quando a irmã Idalice falou, né, que ela tomou a decisão de dizer: o Senhor me dá o dia, outro dia, ou então vou ter que sair. Então, isso nos alegra muito, porque ver o poder do Espírito Santo agindo nos membros desta sala. Amém. O senhor falou da baratinha, né? O medo da barata morrer. Quem que colocou? Olha, eu nunca tinha pensado num negócio desse. É tão lúdico, parece tão pequeno, mas tem um significado tão grande que é incrível. Quem botou o medo na cabeça da baratinha para ela correr da morte? Verdade. Né? Então, quando perdemos a fé, aí a fornalha queima. A fornalha queima, verdade. Então, cada culto, cada homem, cada mulher de Deus que traz a palavra aqui, eu vejo defeito em mim e eu preciso melhorar. E todas as vezes me ilumina. É incrível. E quanto mais a gente chega perto da luz, né, mais a gente vê defeito. Agora, veja bem, isso não é um defeito, isso é um processo de santificação. Quando a gente não vê mais defeito na gente, aí a coisa está brava. Aí tem problema, é verdade, aí tem problema. É isso aí. Porque, como eu falei, nós já nascemos condenados. Isso. É verdade.